Quando a noite é escura e o coração se cala, surge a luz do Mestre em nossa estrada. Jesus, o guia eterno, a voz da redenção, nos chama ao amor, à fé e à razão. O Evangelho brilha, a chama da verdade, consolo aos aflitos, farol da caridade. Ali está o Verbo, doce do Senhor, trazendo ao mundo a esperança e o amor. Allan Kardec, com razão e com ternura, fez do saber uma ponte segura, codificou com luz e devoção o ensino dos céus para nossa evolução. Estudar é prece, é servir com humildade, é buscar no bem a nossa liberdade, e na reforma íntima encontrar a paz que o Cristo veio nos ofertar. Allan Kardec, com razão e com ternura, fez do saber uma ponte segura, codificou com luz e devoção o ensino dos céus para nossa evolução. Estudar é prece, é servir com humildade, é buscar no bem a nossa liberdade, e na reforma íntima encontrar a paz que o Cristo veio nos ofertar. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, bom dia e boa tarde para aqueles que estarão assistindo em outro momento o nosso bate-papo de hoje, o nosso estudo, o nosso entendimento aí sobre a doutrina espírita. E hoje temos aí bastante coisa para conversar com vocês. Vamos trazer aqui algumas coisas interessantíssimas. Vamos falar agora de início aí da nossa Fraternidade Sem Fronteiras, mas deixa eu já ir fazendo um convite para vocês também. Segunda-feira nós temos uma palestra, uma live, como a gente costuma dizer, né? Muito bacana aqui no canal. Nós vamos estar... Esqueci de parar o cronômetro aqui, desculpem. Nós vamos estar recebendo aqui o amigo Rogério Miguel. Ele vai estar com a gente aqui na segunda-feira, amanhã, né? Conhecida como amanhã. Ele vai estar falando para a gente aqui de mediunidade não se desenvolve apenas em salas mediúnicas. Isso é muito, muito, muito importante. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Me dá só um minutinho que eu tô fazendo as coisas sozinho, então eu tenho que fazer com calma.
Isso, beleza. Já está aqui? Então, segunda-feira, amanhã, conhecida como amanhã, nós vamos ter aqui o nosso querido irmão Rogério Miguel. Ele é do Rio de Janeiro, mas agora eu não sei onde é que ele está morando, não. Não sei se é em São Paulo, Paraná. Ele vai contar isso para a gente amanhã. Eu vou deixar para ele contar para a gente amanhã. Deixa eu trazer logo o Paulo aqui para o estúdio. Só um minutinho, por favor. Esqueci de desligar aqui o telefone. Senão ele vai atrapalhar a gente aqui na hora que a gente estiver fazendo a nossa live. Muito bem. Tirar dos sons do celular para não incomodar. Vou trazer Paulinho aqui. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Vamos mais um estudozinho aqui. Estou aqui acompanhando, né? Estou me inteirando aqui do Diálogo com as Sombras. Esse resumo que você falou. Beleza, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, minha gente, vamos lá, os recados, vamos ver. Já falei do Miguel, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Esse aí, ó, mediunidade não se aprende somente nas salas mediúnicas. Tema interessante, e para muitos que pensavam que a gente só aprendia sobre mediunidade nas salas mediúnicas, né? Não. E ele vai contar para a gente, o meu querido amigo Rogério Miguel vai contar para a gente. E amanhã ele diz para onde é que ele está. Eu sei que ele nasceu no Rio de Janeiro, mas não mora no Rio de Janeiro já há algum tempo, e ele amanhã vai contar isso para a gente, ok? Hoje a gente vai estar falando sobre o resumo e a conclusão do livro Diálogo nas Sombras, que é quase um livro. Como eu disse antes de ontem, eu disse na quarta, eu disse na quinta, eu disse na sexta, nos trabalhos que eu estava fazendo, se eu soubesse que esse resumo e essa conclusão fosse tão interessante, eu tinha feito ele primeiro, de tão bacana e tão bom que é. Mas daqui a pouquinho vocês também já vão ficar sabendo o que ele conta para gente, ok? E não deixem de nos seguir também. Agora nós estamos lá no X, hein? Instagram, YouTube, X. Facebook eu não faço muita questão de falar agora, porque o Facebook já está estourado, já está com 1.300 pessoas no perfil e 5.000 pessoas na página. Então, agora não tem nem como eu encaixar mais alguém lá. Por enquanto, não. Mas estamos aí no Instagram, estamos no YouTube e estamos agora no X também. Muito bom. Dito isso, vamos ao nosso assunto principal, que é esse aqui, ó.
e vamos voltar aqui para a nossa página É. para a gente começar a falar. Nós vamos ter também esse mês de dezembro, eu estava aqui até já verificando as datas, eu já vou botar aqui para mim não ficar meio enrolado, mês de dezembro está aqui. No mês de dezembro nós vamos ter sorteios, 2 sorteios de 2 livros. Deixa eu botar aqui, já deixar logo de uma vez, aí, porque eu estou falando. E não estou vendo quem é que está na tela, quem chegou e quem não chegou. Deixa eu botar logo o banner aqui. Para quem fizer depósitos para a Fraternidade Sem Fronteiras, é para enviar para esse e-mail aí. Printa, faz um printzinho do depósito, do Pix, e manda para kardec100%@gmail.com. No dia, deixa eu ver aqui exatamente, no dia 12 nós temos uma live, no dia 16 nós temos a última live do ano, no dia 12 é com a Melissa Pedrosa, no dia 16 com a Michele Eustáquio, no dia 17 a gente tem o Céu e o Inferno, que é comigo e com a Eliana. Na quinta-feira nós temos o nosso novo livro que a gente está estudando, que já começamos a estudar já nessa semana aí, que são as histórias que os espíritos contaram, de Hermínio Miranda. Já fizemos a introdução na sexta-feira, foi uma introdução até um pouco grande, porque ele conta por que ele escreveu o livro, como ele escreveu, como ele chegou até o momento de ter aí o livro pronto para trazer para a gente. Então, nós vamos estar sorteando para quem fizer o depósito de R$10 para as crianças, vai receber, que já comprei, está aqui também, já chegou, vai receber esse livro aqui. Aqui é um sorteio. Aqui podem fazer um só, não tem problema não. Vai ser um sorteio, o nome que sair vai levar o Livro dos Espíritos. E para quem fizer o depósito, o Pix maior ou em maior quantidade para a Fraternidade Sem Fronteiras, que já é outro Pix, é o CNPJ, de lá da Fraternidade Sem Fronteiras, que eu venho falando, para vocês, aí sim vai concorrer a esse livro aqui, ó. Paulo e Estevão. É esse livrão aqui, ó. É um senhor livro. Muito bonito. Me parece que já tem até dono já. Por tudo que indica aqui, já tem um dono. Tem alguém aqui que já está concorrendo a ele e com a quantidade boa e já de depósito que foi feito lá para a Fraternidade Sem Fronteiras. Ok, minha gente? Dito isso tudo, vamos lá começar os nossos estudos. Vamos preparar aqui para a gente ver. Depois, deixa eu tirar aqui o Natal, que depois eu vou tirar o e-mail também. Vou deixar só o Natal África, ok? Deixa eu botar ele rodando que fica mais fácil. Não atrapalha. Muito bem. Cadê você? Qual é? Isso, muito bem. Vai ficar passando aí o e-mail para quem quiser e puder, claro, fazer o depósito lá para a Fraternidade Sem Fronteiras, ok? Eu não vou ler pelo livro, porque o livro tem uma letra miudinha, aí eu peguei e imprimi, porque já sai com uma letra maior e fica mais fácil aqui do ceguinho ler para vocês. E, rapaz, e já ia esquecendo. Opa, obrigado aí por ter me avisado. Já me avisaram aqui. Não vai ter uma leitura de reflexão? Vai ter sim, vai ter leitura de reflexão. Obrigado aí pelo apoio. E deixa eu agradecer também a meu amigo Carlos, que ontem
participou do nosso estudo, ele estava de viagem, mas ligou o celularzinho dele lá no carro dele e foi lá para São Paulo assistindo. Obrigado. Ele e a esposa dele estavam presentes aí com a gente na data de ontem, fazendo coisa. Paulo, vamos lá. Escolhe o número aí de 1 a 80. 21. 21. Vamos ver aqui quem é o 21. 21. 31, 21. É bonito. Bilhete paternal é o título da reflexão de hoje. Então vamos pular lá para a página direto. Bilhete fraternal. Já abriu aqui. E a nossa reflexão de hoje, que eu ainda não sei quem é que assina a reflexão, o livro é o livro Caminho Espírita de Francisco Cândido Xavier. E a psicografia eu falo sempre no final, porque é no final do livro que ele coloca o nome. E diz assim: sim, meu filho, talvez por um capricho dos seus 13 anos de idade, você deseja receber um bilhete do amigo desencarnado, cujas páginas começou a ler. Você, um menino, solicita orientação espiritual. Tenho escrito muitas cartas depois da morte, mas sinceramente não me recordo de haver dirigido, até hoje, qualquer recado a gente verde do seu porte. Perdoe se não lhe correspondo às suas expectativas. Diz você que não espera uma história da carochinha baseada nos gênios protetores e remata. Quero o irmão X, que você me diga quais são as coisas mais importantes da vida, apontando-me aquilo que de bom devo querer e aquilo de mal que preciso eu evitar. Lembro-me, assim, de oferecer a você uma lista curiosa que um velho amigo me ofereceu aí no mundo, precisamente quando eu tinha a sua idade. A relação apresenta o título Aprenda, meu filho, e continua com as seguintes informações. Primeira, o maior e melhor amigo é Deus. Segundo, os melhores companheiros, nossos pais. A melhor casa, nosso lar. A maior felicidade, a boa consciência. O mais belo dia, o hoje. O melhor tempo, o agora. A melhor regra para vencer, a disciplina. O melhor negócio é o trabalho. E, por último, o melhor divertimento. Não, por último não, antepenúltimo, se eu não me engano. O melhor divertimento, o estudo, é que continua na página seguinte. A coleção mais rica, as das boas ações. A estrada mais fácil para se ser feliz. O caminho reto. A maior alegria é o dever cumprido. A maior força é o bem. A melhor atitude, a cortesia. O maior heroísmo, a coragem de ser uma boa pessoa. A maior falta, a mentira. A pior pobreza, a preguiça. O pior fracasso, o desânimo. O maior inimigo, o mal. E encerrando, ele diz: o melhor dos esportes é a prática do bem. Leia esta lista de informações sempre que você puder e veja por si como vai indo a sua orientação. E se quer mais um aviso de um amigo velho, cada noite acrescente esta pergunta a você mesmo depois da sua oração para o repouso. Que fiz hoje de bom que somente um amigo de Jesus
conseguiria fazer. Assinado Irmão X. Ele pediu, e o Irmão X concedeu a ele essas 20 questões que a gente deve ter como base mesmo para o nosso dia a dia. Dá para lembrar de todas elas? Não, mas se a gente ler todo dia um pouquinho, uma hora a gente consegue decorar e guardar esses 20 ensinamentos do nosso querido Irmão X. E essa foi a nossa reflexão de hoje. Agora vamos trabalhar, minha gente. E hoje é o resumo e a conclusão de um livro espetacular que nós fizemos aqui, um trabalho grandioso do Hermínio Miranda, que é esse livro aqui, que a minha estante agora fica atrás de mim, eu tenho que me virar, gente, me desculpa. É esse livro aqui, Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda, um livro fabuloso que eu tinha colocado para lá, mas é para ele ficar aqui, porque temos uma agenda para o ano que vem para estudar ele outra vez. Graças a Deus. Pessoas que estão interessadas pediram e eu vou atender. Só não sei quando é que vou começar, mas o que eu vou atender, eu vou. E o nosso querido amigo Hermínio Miranda, depois de falar tanto para a gente sobre mediunidade, através dessas pequenas 359 páginas desse livro, onde ele explica detalhadamente como se montar uma equipe mediúnica e quais são os processos que a gente deve ter para que os nossos trabalhos corram com perfeição, com conhecimento, com dedicação e com entrega. E ele resume isso tudo, essas 359 páginas, no final do seu livro, dizendo assim: eu creio ter chegado ao final da tarefa que eu me impus. Ou seja, ele se dedicou a fazer esse livro e fez. Na tentativa de fixar o papel, alguns dos muitos ensinamentos amelhados em mais de uma década no trato íntimo e permanente com inúmeros companheiros desencarnados. Então, durante esses 10 anos, ele teve contato com diversos companheiros desencarnados. Não me foi possível evitar que este livro se revestisse de características de um depoimento pessoal, pela razão de que me parece muito simples e válida, de que ele é mesmo um depoimento pessoal, pela própria natureza das experiências que ele procurou transmitir. Abrindo aqui um parênteses, eu vou deixar aqui, porque isso, não sei se ele cita aqui, eu não me lembro, mas naquela época que o Hermínio trabalhava na mediúnica, que ele era um grande esclarecedor, os trabalhos dentro das salas mediúnicas, eu peguei e saí no estudo, eu não cheguei a pegar uma sala trabalhando assim, não, porque já tinham feito muitas mudanças. Mas todo o trabalho mediúnico era gravado. Todo o trabalho mediúnico era gravado. Eles ligavam lá um gravadorzinho e gravavam todo o contexto daquilo que era desenvolvido ali. Para quê? Para depois se fazer um estudo complementar, ao invés de estar parando no final da reunião e discutindo detalhes do que ocorreu na reunião. Eu acho que naquela época, já vai ser uma época bem atrás, mas eu acho que era muito interessante fazer isso. Eu acho que evitava algumas coisas aí. Não sei, é uma opinião minha. Apesar de que ele narra também que já fizeram lá trabalhos que era feito de acordo com o que eu falo e que eu acho que é certo, e que ontem eu falei até no encerramento do trabalho aqui. Há necessidade de se falar alguma coisa? Fala.
Há necessidade que essa coisa seja falada somente para uma pessoa? Sim. Há necessidade que seja para o grupo? Sim. Aí se fala. Não tendo necessidade, se o trabalho correu bem, foi tudo tranquilo, e se fechar diálogos de algo que já aconteceu e de algo que tem que ficar dentro daquela sala e não levar para o lado de fora. Eu acho uma falta de respeito médium sair de dentro de uma sala mediúnica e ir para fora dela fazer comentário do que houve lá dentro. Isso, para mim, é uma falta de respeito. Não para mim e nem para os outros, é para com a espiritualidade, que teve um baita de um trabalho em organizar aquilo tudo, e para o próprio espírito que foi atendido lá também. Se ele vai lá para conversar com a gente, num diálogo que a gente pode chamar também de fraterno, e ali é a pé de orelha, é o médium falando baixinho, é o espírito ouvindo e respondendo, para quê está divulgando lá fora? Se fosse assim, ele entrava ali aos berros contando grandes coisas. Mas cada casa é cada casa, então a gente não pode se meter. É uma opinião própria minha, particular minha, que me fez bastante refletir bastante sobre a importância da mediunidade dentro de uma casa espírita. O seu objetivo, diz ele aqui, continuando, é o ser humano, usualmente em penoso estado de desarmonização interior. Não são quantidades físicas de substâncias químicas, cujas reações podemos prever, estudar e repetir à vontade na frieza clássica dos números, dos pesos e das medidas. Os irmãos que comparecem aos nossos grupos mediúnicos, eles estão em crise por vezes, seculares e até mesmo milenares. Já falamos disso no decorrer do estudo, falamos isso em outras ocasiões. Tem espírito que, para a gente, ele chega ali naquele momento. Nananina, não. Ele estava na fila, ó, há muito tempo, esperando a vez dele ser atendido. Às vezes, como ele diz aqui, seculares e até milenares. Aí, quando ele recebe autorização para a manifestação, ele é preparado para isso, porque ele é preparado para isso, pela espiritualidade. Aí, a espiritualidade acomoda ele dentro de um trabalho que vai ser realizado em sintonia com o médium A. Aí, chega no dia do trabalho, o médium A falta. O resto vocês podem imaginar como é que... É claro que a espiritualidade tem o plano B, mas a decepção que deve ser para a espiritualidade deve ser muito, muito chato. É claro, eles não ficam chateados, mas é constrangedor. É constrangedor. Perdoe. Perderam-se no emaranhado de suas perplexidades e não pode atinar sozinhos com a trilha que os leve para fora do poço profundo e escuro, de volta à luz abençoada do Senhor. Ou seja, o espírito vai lá para se comunicar, ele está em estado crítico e está num poço profundo, e ele vai lá para sair desse poço profundo, sobre qual passam contemplar as suas imperfeições e empenhar-se em alijá-las no coração. Qual é a meta dele? Ir lá, ser bem recebido, ser esclarecido e tomar um novo rumo na sua caminhada espiritual e de caminho, com certeza, para a reencarnação. Porque a gente não fica lá para sempre, não. A gente vai voltar aqui ainda, por muitas e muitas vezes. O trabalho de esclarecimento, diz ele, chamado tão apropriadamente de trabalho de resgate, só é possível em clima de total doação, de empatia, de profundo e sincero amor fraterno, o que torna a atividade do coração muito pessoal
essencialmente uma necessidade humana. Não há mais espaço para meias verdades, fingimentos inocentes, indiferença ou, a palavra que eu não gosto de falar, mas tem que falar, comodismo. O grupo mediúnico é um instrumento de socorro, ferramenta de trabalho no campo de experimentação fraterna e escalada por onde sabem apenas os nossos companheiros desavorados, mas subimos também nós que tentamos redimirmos da tarefa sagrada do serviço ao próximo. O grupo merece e exige cuidados especiais, dedicação constante, vigilância permanente, desde mesmo antes de constituir-se. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque ele, no início do livro, quem for estudar da próxima vez já vai levar esse spoiler aí. Ele, no início do livro, ele ensina aqui como se monta uma equipe de trabalho. Pasmem os senhores, não é fácil. Não é simplesmente eu selecionar A, B, C ou D porque leu o livro dos Espíritos, leu o livro do Hermínio, leu o livro do André Luiz, leu o livro de fulano, ciclano. Não, não é bem por aí. Isso é importante? Mas tem outros detalhes que só lá no livro que a gente vai poder fazer. Então, está aí a importância de se estudar, de se saber escolher a equipe ou as várias equipes que vão trabalhar na mediúnica de uma casa. É preciso criar para ele uma estrutura, olha só, robustas, mas suficientemente flexível para que possa funcionar sem hesitação e sem interrupção. Porque quando você não tem uma estrutura robusta, você vai ter interrupção, porque o médium vai começar a falhar muito, você vai ter que interromper para trocar ele, para dar esclarecimento a ele toda hora, e isso não é muito interessante. Porque há um desgaste emocional também muito grande no meio disso tudo. Se o trabalho que lhe for cometido pelos companheiros espirituais revelar-se fecundo e promissor, ele será implacavelmente assediado. Se o trabalho não estiver bom, se a equipe não estiver bem montada, muitos serão assediados. Levantar-se-ão contra ele forças obstinadas, dispostas a tudo para fazê-lo calar-se e dissolver-se. É aquele negócio, né? E hoje eu não estou legal para trabalhar, hoje eu não estou bem, mas o que você fez durante o dia? O que você praticou? Como é que foi a tua atuação durante o estudo, durante o trabalho de aperfeiçoamento? Foi legal, não foi? Às vezes não dão esse mole. Assim, nada de ilusões. A medida de seu êxito em termos espirituais é precisamente a perseguição indormida, a pressão assídua de companheiros em desequilíbrio que não hesitarão diante de nenhum recurso para destruí-lo. Ou seja, o espírito ele tem contato antes com quem vai trabalhar naquela salinha. A gente não está vendo eles, mas eles estão rodando por aí. Eles entram lá, eles veem, eles assistem a reunião, não pode ser proibido. Ele pode ir lá assistir a hora que ele quiser. Ninguém pode proibir ele de assistir porque ele tem um livre-arbítrio. Aí o que ele faz? Ele fica vendo as fraquezas das pessoas, os despreparos. E é aí que, prato cheio para o menino, né? Aí uma hora que ele se manifesta, ele faz a coisa virar bagunça. Aí vem aqueles galhofeiros, fazem bagunça, aí ninguém sabe controlar.
Aí vem logo aquele negócio, vamos adormecer ele, vamos mandar ele de volta, e não sei o que lá. Por culpa de quem? Falta de organização. Por isso, na fase de planejamento, devem ficar bem definidos. Olha só, ele fala aqui da fase de planejamento. Só quem estudou o livro sabe. Ele começa a planejar, ele começa a montagem do grupo, a instrumentação. Ele fala primeiro da instrumentação, depois ele fala do grupo, depois ele fala das pessoas. Aí que ele começa a entrar no estudo dele. Aí que ele começa a entrar no estudo. Como assim? Ele já entra com uma equipe montada, mas que ao decorrer dessa equipe existem algumas arestas que têm que ser aparadas. Por isso, diz ele, a fase de planejamento deve ficar bem definida. Claro, quem vai trabalhar, quem se dedicou, quem está bom nisso, quem está bom naquilo, tem que ser tudo definido. Não é pegar um pacote, um combo, joga dentro de uma sala e vamos trabalhar, galera. Não, não é assim. Se assim é feito, perdão, está errado. Além de suas finalidades e objetivos, seus métodos de trabalho, nunca chegaremos a prever todas as situações que um grupo poderá enfrentar. É claro. Nunca vamos chegar, porque sempre vai surgir alguma coisa diferente. E é aí que a gente vai aparando as arestas. São os erros do dia a dia que vai nos mostrando que aquilo não deve ser feito, a gente não faz mais, alerta todo mundo e vamos se tornando uma equipe coesa, uma equipe unida para melhorar. Não tem como ele falar aqui o que é certo ou o que é errado. Isso só o tempo vai mostrar. Mas uma equipe bem montada vai ter menos erro do que uma equipe feita à la Bangu, como a gente costumava dizer na minha época que eu era rapaz. Isso faz tempo. Nossa Senhora. Tempo do Castor de Andrade. Porra. Tempo do Castor de Andrade, isso. Isso aí. Cada sessão é diferente. Olha só. Gente, olha o que ele diz aqui para gente. Cada sessão é diferente. Cada sessão é diferente. Cada manifestação traz uma surpresa ou um ensinamento novo. Nem todo espírito que se manifesta, vou dar como exemplo aqui, brusco, nem todo espírito que se manifesta chorando, ele tem o mesmo problema. Porque muitos espíritos se manifestam chorando. Mas não quer dizer que o problema dele é igual ao dos outros, é diferente. Cada um com seu cada um no seu quadrado. Então, temos que estar atentos. É necessário que observemos com toda atenção qualquer pormenor, aprendendo a lição de cada um deles, que cada um deles contém, e a incorporamos no acervo de nossa experiência. Opa! Vamos ficar prestando atenção em tudo e vamos trazer para a nossa experiência. E ele aqui vai dizer assim, citarei um pequeno incidente. Aparentemente sem importância. Um incidente que houve durante um trabalho mediúnico que aparentemente era sem importância. Nossos amigos espirituais, de há muitos, nos haviam prevenido de que, em hipótese alguma, deixássemos ultrapassar o horário de atendimento, como ficou dito e explicado alhures nesse livro. Muito bem. Redobrei o cuidado com o controle do tempo. E, então, veio uma outra observação que recomendaram-me que procurasse colocar um relógio diante dos meus olhos. Ele está citando aqui o caso dele porque ele era esclarecedor e era o responsável pela sessão mediúnica. Que, como ele mesmo cita no livro, eu não sei se ele cita aqui, não me lembro, o certo é que quem dirige
tem que ser esclarecedor. Ele tem que ter essa função. Porque se tiver que falar alguma coisa, ele está ali pronto para falar. Então, ele tem que ser um bom esclarecedor. O dirigente da sessão tem que ser um bom esclarecedor. Então, pediram a ele que colocasse um relógio, e isso é normal, eu acredito que em todas as casas tem, pelo menos acho que o passeio tinha um relógio predisposto assim, tinha um outro relógio predisposto em outro lugar. Ele aqui colocava, como ele era o dirigente, ele colocava o reloginho dele ali em frente a ele, e ele ficava olhando a hora ali, e tinha lá o trabalho. Mas, para quem estudou o livro, sabe que, por muitas das vezes, o trabalho decorreu-se a muito mais do que esses tais minutos aí previstos que todo mundo fala. De forma que, para consultá-lo, não fosse necessário virar-me e torná-lo nas mãos. Porque as casas espíritas têm um negócio interessante. Ela bota um relógio lá, para quem está aqui na mesa, está olhando de frente para o relógio. Mas se esquece que tem pessoas que estão sentadas de costas para o relógio. E quando tem que ver a hora, o que ele faz? Vira. Aí pode atrapalhar quem está ao lado e pode atrapalhar até quem está em frente também. Então, botou-se um relógio à frente. Coisa de usar a cabeça, né, para fazer. Isso aqui, gente, eu vou deixar bem claro. Não está aqui para mudar a casa de ninguém, não. Eu só estou citando o que ele falou, que ele trouxe como regra, que eu acho que é excelente, é 100% excelente. Mas cada um trabalha do jeito que quiser. E que achar que não está errado, faz que nem eu faço. Não vou lá trabalhar. Pronto, acabou. Eu tenho hora que sou assim meio brabo com o negócio, porque eu continuo, como está dizendo aí debaixo do meu nome aí, ó. Eu sou isso aí, ó, 100% Kardec. Muito bem, redobrei o cuidado e fiz isso, fiz aquilo, papapá. Por que essa recomendação? Muito simples. Não apenas a preocupação excessiva do tempo para desviar-nos de um clima exigido pelo trabalho, mas porque até mesmo o próprio gesto de voltar-me para trás poderia quebrar a continuidade da tarefa ao irmão incorporado, exigindo provavelmente um esforço maior dos companheiros desencarnados. Ou seja, ele está ali, conversando ou de frente ou numa lateral com o irmão. Qualquer gesto que ele fizer diferente disso, ele pode tirar ali a atenção do irmão comunicante. Quando ele está bem concentrado no trabalho, né? Quem poderia imaginar que uma mera posição de um relógio numa sala de trabalho fosse tão importante a ponto de merecer uma advertência? A espiritualidade foi que advertiu ele, não foi ninguém da sala, não. Isso naquela época, tá, gente? Além de tais observações esporádicas dos companheiros espirituais, indefinidamente mais experimentados do que nós, o estudo é uma necessidade impiedosa e absoluta. Temos a tendência de julgar que sabemos mais do que realmente nós sabemos. É mais fácil testar a verdade. Leia você, leitor amigo, em qualquer página do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, e verá que há sempre um aspecto que você não havia notado. Observações que passaram despercebidas, ângulos insuspeitados, por mais que você esteja certo de conhecer bem a obra de Kardec. O que ele diz com isso aqui? Que cada vez que a gente pega um desses livros, a gente vai conseguir ver detalhes diferentes do que viu da primeira vez que leu. Aí está a importância de se estar sempre estudando, de estar sempre tirando dúvidas, pegando o livro de vez em quando. Teve uma dúvida? Pega o livro, vai lá, tira a dúvida. O mesmo é válido para qualquer outro documento doutrinário sério com as obras complementares, ou seja, isso serve também para as outras obras, inclusive a dele.
O aprendizado tem que ser constante. É isso que a gente vê na Casa Espírita hoje? Não. Eu já dou logo a resposta. Não, não é. A prioridade hoje na Casa Espírita é tudo menos estudo. Infelizmente. Infelizmente. Primeiro, porque essa memória, a nossa memória, é falha. Leva-nos a esquecer recomendações. Se eu perguntar hoje para um jovenzinho que se acha o bambambam, falar assim, o que teve no café da manhã de quarta-feira? Ele não lembra. Agora, você imagina um livro que você estudou há 5 anos atrás. Você não vai lembrar. Nem todo mundo tem cabeção para isso. Então, por isso que o estudo constante é importante. Reciclagem, gente. Aí sim que entra a hora, falo sempre aqui, sou criticado, não estou ligando para isso. Para isso que serve o tal de ESD, aquele livro dessa grossura que tem um monte de coisa misturada. Ele serve para uma reciclagem. Você não precisa ler especificamente um livro dos médios todo, um livro dos já tem ali um compêndiozinho ali, um agrupado, que você pode ler facilmente. Mas desde que você, como disse o nosso amigo ontem na live, já tenha conhecimento do Pentateuco. Porque a maioria das casas espíritas hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu só posso falar pelo Rio de Janeiro, estudou Livro dos Espíritos. Esqueceu do livro que é o Espiritismo, que vem antes aqui. Ó. Já esqueceu. Ele cai logo aqui nesse, Livro dos Espíritos. Isso quem está falando não sou eu, não. Foi Kardec que instruiu para fazer isso. Quer brigar, briga com Kardec. Kardec que instruiu. Comece pelo livro que é o Espiritismo. Está aí, escrito. Ele escreveu isso. Não fui eu, não. Ele que dá essa dica. Depois, o livro dos Espíritos. Depois, o livro dos Médiuns. Depois do livro dos Médiuns, o Evangelho. Depois, o Céu e o Inferno. Depois, a Gênesis. E por aí. Ele escreveu nessa ordem, foi para seguido nessa ordem. Porque um vai dependendo do outro, vai completando o outro. E aí está a grande importância do estudo nessa sequência. Ele diz aqui, um grupo, porém, não. São apenas finalidades, objetivos e métodos. Ele é também gente, encarnada e desencarnada. Quanto aos encarnados, nossos companheiros em torno da mesa, a toda atenção deve ser prestada em selecioná-los. O que o homem está dizendo aqui? Todos os componentes de uma mesa têm que ser bem selecionados. Eu gosto do Paulinho, que ele aqui, mas ele aprendeu? Não, mas ele é legal, ele está aqui sempre, bota ele na mesa. O grupo tem que começar de maneira certa para subsistir. Se ele quiser continuar a ser um grupo bom e subsistir, ele tem que começar certo. Porque se começar errado, vai errado até o final. Se for constituída a base de elementos inconstantes e inseguros, serão remotas as suas possibilidades de sobreviver e inseguros ao trabalho, por melhores que tenham boas intenções, hein? Por mais boa intenção que você tem, se o trabalho não estiver correndo direitinho, com conhecimento de causa, uma pena muita gente não ter estudado o livro Aconteceu na Casa Espírita, senão ia saber por que ele está dizendo isso aqui. Com certeza ele deve ter lido esse livro, com certeza. Além dos demais pontos críticos, a seleção dos médios é da mais alta importância, bem como a maneira de tratá-los e integrá-los no trabalho. Não tem o médium especial, médio A ou médio B. Todo mundo é médium.
de integrá-los no trabalho a fim de que possam dar de si mesmo em clima de segurança e de confiança. O médium não deve dominar o grupo e nem ser dominado por ele, sem portar-se como um dos trabalhadores que compõem. Se a recomendação é válida para o grupo, como um todo para o médium, ela adquire suas proporções de uma obrigação. O doutrinador não será jamais um sumo sacerdote de um novo culto. Ele botou doutrinador aqui, eu falei, mas vou retificar e vou voltar aqui no início da frase. O esclarecedor não será jamais o sumo sacerdote de um novo culto. Para impor ritos e fórmulas mágicas e ditar ordens como um general em campanha. Ele é apenas mais um trabalhador, o que não significa que a disciplina do grupo deva correr a rebelião. Ou seja, quem está dirigindo ali, quem está administrando o trabalho, não tem que ser um ditador, não. Inventar regrinhas, criar meios que a gente sabe que não existe, a criação da cabeça do cara. Usualmente, o esclarecedor aqui acumula as funções de dirigente encarnado. Eu não falei que ele tinha dito isso em algum lugar? Falou aqui, ó. Usualmente, o esclarecedor acumula a função de dirigente encarnado dos trabalhos, pela simples razão de que, no contexto do grupo humano, alguém precisa assumir a liderança. E quem melhor para assumir a liderança de uma pessoa que tem bastante conhecimento? Porque o esclarecedor, de alguma forma, ele tem que ter muito esclarecimento. E quem é melhor do que ele para assumir? Não é jogar qualquer um, não. Olha, você não está fazendo bem ao médium jogando ele aos leões, não. Muito pelo contrário. Você está fazendo um mal terrível a ele. Ele vai ser um péssimo médium. Mas, enfim, aí a dica, hein? Para que possa trabalhar em toda a harmonia. Se sentir que não tem condição pessoal para esclarecer, deve atribuir essas funções a outra pessoa. Gente, qual é o problema? Está errado? Não. Se o Joãozinho não sabe, ele ainda não está pronto, manda a Mariazinha. E pega o Joãozinho e fala assim, Joãozinho, você tem que dar mais uma estudada, querido. Você tem que dar mais uma estudada. Vamos reformular isso tudo? Vamos. Você faz o seguinte, você vai participar do estudo do livro dos médiuns, do livro do Hermínio, do livro do Pedro, do Amaral, seja lá de quem for, e quando você vier para... Não tira ele da sala mediúnica. Quando você vier para a sala mediúnica, você fica no apoio. Você é aquele cara que vai controlar o horário. Você é que vai ver se um espírito se manifestou e vai alertar o outro colega. Não tira, não, sabe por causa de quê? Que quando você tira ele, dependendo do caso, e se você tem que conhecer bem o médium, ele vai ficar melindrado. Vai. Isso é de experiência. Isso aqui, não ficou branco do dia para a noite, não. Foi ficando branco e aprendizado. Eu vi isso acontecer muitas das vezes. Alguém me cutucou, mas tudo bem. Sim, senhor. Vou diminuir o tom da voz. É que eu me empolgo. Aí já fui chamado a atenção, viu? São rigorosas as especificações de um bom esclarecedor. Olha só. São rigorosas as especificações de um bom esclarecedor. Dificilmente reúne-se todas as características desejáveis numa só pessoa. Ou seja, o esclarecedor não vem pronto.
ele vai se aprontando durante o caminho, ele vai aprendendo. Mas ele tem que ter uma noção bem mais acima dos outros. E com o tempo, ele vai aperfeiçoando, ele vai criando ali o modo dele trabalhar, de fazer as suas coisas. Por isso, diz ele, lembrei-me por aí, no livro, que não há doutrinadores, não há esclarecedores perfeitos. Contentemo-nos em ser razoáveis e lutemos por adquirir as qualidades que nos faltam. De minha parte, diz ele, considero algumas dessas qualidades como apenas desejáveis e outras indispensáveis. Entre estas, eu colocaria da seguinte forma. Primeiro, isso ele está falando para o esclarecedor, ter uma formação doutrinária, ter uma formação evangélica, ter autoridade moral, ter fé e, acima disso tudo, ter amor. O grande ativador desses pretextos espirituais é, sem dúvida alguma, o amor. Esse é o fator. Se você estiver na sala mediúnica e o espírito se manifestar e você for atendê-lo por atendê-lo, meu irmão, você está no lugar errado. Vai procurar outra atividade na casa espírita. Quando você for atendê-lo, você vai com o teu coração repleto de amor. Mesmo que ele esteja falando um monte de palavrão e de impropérios que não seja ali o local. Mesmo que ele esteja bravo, mesmo que ele esteja dando soco na mesa, você tem que ir até ele com a tua fala com muito amor. Se você não fizer isso, querido amigo, você está no lugar errado. Para o esclarecedor, o preceito evangélico do amai-vos uns aos outros é aquele outro do amai-vos aos vossos inimigos. E não apenas isso são frases bonitas para se declamar aos espíritos, mas condições essenciais de trabalho. O amor fraterno no trabalho de esclarecimento tem que ser sentido mesmo, e não apenas fingido ou forçado. Ai, meu Deus do céu, eu já vi isso acontecer. Tem que emergir das profundezas do ser, como um movimento irreprimível no qual nos damos integralmente, quer o companheiro aceite ou não, de pronto. A nossa entrega, o impacto do amor sincero no coração do irmão que sofre é uma das coisas mais impressionantes e comoventes do trabalho de esclarecimento. Vou repetir. É uma das coisas mais impressionantes e comoventes no trabalho de esclarecimento. Vemos repeti-lo a cada instante, sempre o mesmo, e nunca nos cansamos de admirar a sua força positiva e construtiva. E ele já está encerrando aqui. Jamais deixarei de me surpreender com o espetáculo emocionante desses impactos. O único em nossa miserável existência de ser imperfeito, que nos dá realmente a sensação de que o amor é um milagre que poderemos realizar em nome de Cristo. Quando ele falou a João que nós somos deuses, creio que ele se referia especificamente ao amor em nós. E criar-nos Deus colocou em nós a fagulha do amor, dizem os nossos grandes instrutores. E, frequentemente, nós esquecemos de uma fagulha do infinito
infinita e, por isso, são limitados em nossas possibilidades do crescimento, pelas trilhas do amor. Parece que o Pai imantou com esse amor a nossa pequenina limalha, e por isso somos irresistivelmente atraídos para ele, através do espaço infinito e do tempo imemorial. Assim, quando conseguimos transmutar-nos em amor ante os companheiros que sofrem, ou seja, enquanto a gente não se dedicar ao amor daqueles que sofrem, que são os espíritos que vêm até nós na mediúnica, estamos nos colocando no sentido e na direção que se segue todo o universo. E ele diz: quem poderá resistir? Se Deus está conosco, dizia Paulo, quem estará contra nós? Se me fosse pedido o segredo do esclarecimento, eu diria apenas uma palavra: o segredo do esclarecimento é o amor. E ele encerra aqui. Isso aqui eu vou guardar com o maior carinho, porque é muito importante essas palavras de Hermínio. Convido também a todos que nós não terminamos os trabalhos do Hermínio, ele vai continuar, de certo, na semana que vem, aqui, onde ele vai estar falando sobre as etapas do esclarecimento. Vai ser muito legal também esse trabalho. Vamos começar no domingo que vem, às 19 horas. E na segunda-feira, nós temos... Nessa segunda-feira, não, nessa vai ser na terça-feira. Nós já estamos estudando o livro História que os Espíritos Contaram, de Hermínio Miranda. É um compêndio de tudo aquilo que ele teve como trabalho lá dentro da mediúnica, na casa que ele transcreveu isso tudo e está trazendo para a gente. É o bate-papo, é aquilo que a gente está fazendo agora, vai começar a fazer agora no livro Céu e Inferno. Contar o diálogo do espírito com Kardec, aqui, no caso dele, o diálogo do espírito com ele ou com outro médium da casa. Isso nos traz uma grande bagagem para a gente poder amanhã estar trabalhando nas salas mediúnicas, né?